Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus irmãos, como que os irmãos estão? Mais um dia nos concedeu o Senhor, né? Por isso nós estamos alegres aqui na presença dEle, buscando a face do Senhor, falando da palavra do Senhor, que ela é viva, que ela que nos transforma, né? A cada dia. Graças a Deus por todas as oportunidades que Ele nos tem concedido viver. Aleluia. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Louvado e engrandecido seja teu nome, Jesus. Pai, eu quero neste momento agradecer pela tua infinita bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Nós que não merecemos nada, que o Senhor tem cuidado de nós. Ô Espírito Santo, querido, venha pedir ao Senhor, venha falar conosco aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos, Senhor, neste momento, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um, no nome de Jesus. Continue ouvindo a mensagem, continue compartilhando. Não deixe de compartilhar, tá bom? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe quem precisa de uma palavra. Todos nós precisamos, né? Mas tem momentos que a gente se encontra mais carente, né? E Deus sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do 1 até o 12, os que fala aqui o sermão da montanha, as bem-aventuranças, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando forem injuriados e perseguidos, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, tremenda nessa passagem das bem-aventuranças. O Senhor Jesus, Ele deixou para nós escrito, muitas das vezes, essa palavra ela vem como consolo, né? Porque aqui Ele está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, em todo o tempo, nós estamos passando por um desses momentos, né? O momento que somos injuriados, que falam coisa da gente que a gente não é, dói, né? Às vezes. Mas o Senhor disse para que a gente pudesse se alegrar, né? Porque significa que nós estamos no processo, estamos no caminho certo. Porque quando as pessoas olham para nós do nada e falam coisas que a gente não deve, na verdade, nem são as pessoas, né? Que a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então sabemos que o inimigo ele influencia pessoas para que elas nos ataquem. Então, quando passamos por esse momento, significa que nós estamos incomodando as trevas. E o inimigo ele levanta pessoas, né? Pessoas para nos perseguir. Mas o Senhor está dizendo para que a gente não ficasse triste, pelo contrário.
alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguiram a Jesus primeiro, perseguiram os profetas. Se a gente for olhar a história dos discípulos de Jesus, como eles foram perseguidos, os profetas, como eles eram mortos, né? Eram perseguidos, muitas vezes tinha que fugir. Aqui a gente lembra da passagem que fala sobre o profeta Elias, né? Depois de ter derrotado os 450 profetas de Baal, depois de ter feito tantas coisas, ele recebeu uma palavra que foi vinda do inferno, né? Aquela palavra que Jezabel disse a ele que iria matá-lo. Então aquela palavra, ela foi inflamada do inferno, que aquela única palavra fez com que o homem de Deus, ele ficasse com medo e se trancasse em uma caverna e lá ele desejar a morte. Então, assim, a perseguição, ela é real para todos. Não adianta achar que não vai passar. Se não quiser passar por perseguição, não esteja no caminho certo, que é o caminho que é a porta estreita. Lá vai haver perseguição. Ele disse, com perseguições, mas nós veremos a Deus. Vale a pena passar por lutas hoje, quem está passando, né? Passar por lutas hoje e amanhã receber o galardão da parte do Senhor. O galardão que a gente fala maior é a salvação, né? Nada se compara à salvação, nada. Então nós não sabemos do que se trata o galardão. Sabemos que é algo espiritual. Sabemos que não é nada aqui dessa terra. Aqui tudo vai ficar, né? Mas que nós devemos nos alegrar, continuar firme, não deixar que as lutas nos abalem e muito menos venham nos derrubar, né? Que possamos permanecer firmes, lutando junto com o Senhor, lembrando que os grandes homens de Deus já passou por isso. Começa pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tantas lutas que ele passou, né? Quantas vezes ele foi perseguido até chegar até a cruz. Era necessário ele ir até a cruz, mas foram muitas perseguições que o Senhor passou. Então, após isso, veio os discípulos também, que passaram por grandes perseguições. O apóstolo Paulo, ele relata nas cartas quantas vezes ele passou por momentos de angústia, né? Então, nós não somos diferentes, não somos melhores que eles, né? Então, iremos passar sim por momentos de dificuldade, mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Isso é o que importa, né? Isso é o que importa, porque nada nessa terra a gente vai levar, mas precisamos estar com o Senhor, né? Então, essa passagem aqui das bem-aventuranças que Jesus nos deixou quando ele estava lá no Monte das Bem-aventuranças, quando ele declarou essa palavra, esses ensinamentos para nós, que nós íamos precisar, e a todo tempo a gente está precisando. E eu queria agora pedir aos irmãos que não deixem de compartilhar, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Gostaria agora de declarar o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, quero te louvar, glorificar o teu nome, Senhor. Quero te agradecer, Pai. Te agradecer por mais esse momento. Quero orar pela minha família, interceder pela salvação de todos, orar pela família dos meus irmãos, interceder também pela cura, pela oração, pela salvação de todos, Pai. Oh, Deus querido, eu quero pedir também, meu Pai, para que o Senhor visite as famílias, Pai, os casamentos, Pai, orar por aqueles que estão passando por tribulação no casamento, Senhor. Que o Senhor venha acalmar as águas, Pai. Que o Senhor venha trazer a paz, que o Senhor venha reinar em cada lar, Senhor, que nós possamos cada dia convidar o Senhor para reinar em nossos lares. Senhor, eu quero orar e interceder pela vida das crianças, para que o Senhor as proteja, as livre de todo mal, Senhor. Orar pela vida dos jovens, dos idosos, pedir que o Senhor esteja no controle da vida deles, Pai. Senhor, venha orar pela paz, paz no Brasil, a paz em Israel, a paz nos demais países, Senhor. Quero orar também, Pai, orar por esse país, Senhor, para que o Senhor, Pai, venha completar a obra neste lugar, que o Brasil venha ser o palco de grandes derramadas do Senhor nesse país, que o Brasil venha se render aos teus pés, Senhor, que nós possamos, Pai, ser, Pai, instrumentos do Senhor neste país, para que este país venha se render a Ti, Senhor. Eu quero orar e interceder pelo Brasil, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Amém.